Pedro, o que pode ser feito para diminuir o número de pessoas em situação de rua em BH? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Diminuir o número de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Acho que tem uma questão inicial que a gente precisa se preocupar em ela não aumentar. E para ela não aumentar, a gente precisa fortalecer direitos sociais, precisa fortalecer educação, precisa fortalecer o acesso à saúde, precisa fortalecer a assistência social, precisa fortalecer questões de segurança alimentar, precisa fortalecer uma política do trabalho. Um dos aspectos principais que fazem as pessoas ficarem em situação de rua é a violação desses direitos, uma série de violações de direitos que fragilizam um convívio social e aí a pessoa a ter uma passa a talvez não ter uma outra possibilidade de vida que não estar na rua. E então, para a gente conseguir não aumentar esse número, a gente tem que fazer muita luta para garantir esses direitos sociais. Pedro, o que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo para melhorar a situação dessas pessoas que vivem nas ruas de BH? O Sistema Único de Assistência Social, ele se divide em duas proteções. Uma proteção social básica e a outra proteção social especial. Na proteção social especial, a gente tem mais outras duas divisões. São a média complexidade e a alta complexidade. No campo da média complexidade, hoje o que a cidade de Belo Horizonte oferta para a população de rua é um serviço de abordagem social que acontece na rua. São equipes que vão em locos de concentração de pessoas em situação de rua e buscam fazer a abordagem, conhecer melhor aquela pessoa e ofertar informações do que hoje do que ela tem direito, do que ela pode acessar e por onde ela pode começar uma tentativa de saída das ruas. Depois da abordagem, a gente tem os centros POPs. Atualmente na cidade tem 2 centros POPs. Os centros POPs são equipamentos onde essas pessoas podem ir até esse local para acessar uma série de direitos, né? A documentação, eles pegam o encaminhamento lá, eles fazem um processo inicial para ter acesso ao restaurante popular no Centro Pop. Nos Centros Pops, eles podem tomar banho, é ofertado banheiro, eles podem guardar algum dos seus pertences e iniciar um processo de acompanhamento numa tentativa de criar um plano junto aos técnicos da prefeitura de fazer um plano dessa saída das ruas. Além do Centro Pop, também na média complexidade, a gente tem um programa que, na verdade, é coordenado pela Urbel e a assistência social entra como suporte a esse programa. É o programa Bolsa Moradia. Algumas pessoas são selecionadas para um determinado número de vagas e que estiveram em situação de rua há pelo menos 2 anos em Belo Horizonte e que sejam acompanhadas por um outro serviço que atende a população de rua há pelo menos 6 meses. Essas pessoas passam por uma entrevista e após ser selecionada, apta para o programa Bolsa Moradia, ela passa a receber um valor de R$ 500 mensais para que ela possa alugar uma habitação em Belo Horizonte ou até 100 quilômetros da cidade. E essa pessoa, ela procura esse imóvel, estabelece a relação com o proprietário, comunica a Urbel vai até esse imóvel, verifica se o imóvel tem condições de segurança de moradia. Em positivo, a pessoa faz um contrato com esse proprietário e passa a pagar ele mensalmente o valor acordado do aluguel e
a pessoa tem que pegar o recibo desse valor e entregar mensalmente na Urbel. Esse é o programa Bolsa Moradia. Alguns desses usuários são acompanhados também por uma equipe técnica que fica na Secretaria Municipal de Assistência Social. Na alta complexidade, nós temos os abrigamentos, os acolhimentos institucionais. E aí a gente tem algumas modalidades. Uma delas é a casa de passagem. A casa de passagem é aquela situação em que a pessoa chega num determinado horário, ela passa a noite e pela manhã ela tem que sair daquele espaço. Atualmente a gente tem nessa condição 2 equipamentos em Belo Horizonte: o albergue municipal e o abrigo São Paulo. O albergue municipal fica no Floresta e o abrigo São Paulo fica no bairro São Paulo, ali no São Gabriel, São Paulo, 1º de Maio. E essas são as casas de passagem. Nós temos as repúblicas. As repúblicas são lugares que comportam um número menor de pessoas e a ideia é que o usuário vá se ambientando com uma moradia próxima a uma ideia de casa. Então ele pode entrar em um determinado horário, é como se fosse a casa, ele cumpre tarefas lá dentro e também é feito um plano para que ele possa sair daquela república e consolidar a sua moradia sem um retorno às ruas. Esse prazo é um prazo de 2 anos. Atualmente nós temos 2 repúblicas para o público masculino, que é a Reviver e a Fábio Alves, e uma república para mulheres, que é Maria Maria, fica ali próxima da Lagoinha. Além das repúblicas, que tem um prazo determinado, nós temos também abrigos institucionais. Esses são para famílias. E elas entram também, não tem necessariamente um prazo, esse prazo é de acordo com a realidade social que aquela família está enfrentando naquele momento. Esses abrigos, eles tanto podem ser para pessoas em situação de rua ou famílias que, na verdade, não estiveram em situação de rua. Mas a prefeitura faz uma separação. O abrigo Pompeia, que fica no bairro Pompeia, ele é voltado majoritariamente para famílias em situação de rua. Há algumas vagas hoje no abrigo Granjas de Freitas, que são também para famílias. Esses são basicamente os equipamentos que estão dentro da assistência social voltados para a população de rua. Os restaurantes populares não são equipamentos voltados necessariamente para a população de rua, mas eles atendem também a essa população. Em se tendo esse diagnóstico de que a pessoa está em situação de rua, que é atestado pelo Centro POP, aquele que eu falei lá na média complexidade, eles passam a receber um benefício de gratuidade das refeições nos restaurantes populares. Então, basicamente, esse é a rede que a gente tem hoje voltado para a população em situação de rua dentro do Sistema Único de Assistência Social. É bem verdade que a gente precisa melhorar muito essa rede que está colocada. Há uma alta resistência dos usuários em se direcionarem às casas de passagens, como Albergue e Abrigo São Paulo, pela forma como eles se organizam e também pelas locais onde eles estão, né? A gente tem, enquanto casa de passagem, apenas 2 na cidade. Esse que fica no Floresta e um outro lá próximo ao São Gabriel. O do Floresta, você vai conseguir concentrar as pessoas talvez do centro, mas tem uma determinada população que fica mais ao centro-sul. Então, às vezes, não quer vir até esse albergue mais no Floresta.